Senadora Ana Amélia, conceda a parte, senadora, Vossa Excelência. Eu queria saudar o seu casaco verde, senadora Vanessa. Obrigada. E o lenço amarelo, repare. Saudar porque eu tenho imagens aqui de uma cena que me preocupou muito no Rio de Janeiro, de correligionários seus queimando uma bandeira brasileira. Não deve ser meus correligionários. Eu fiquei, se eram, não serão mais. Eu fiquei, senadora Vanessa, extremamente arrasada, porque não eram meus correligionários, hoje, em todas as cerimônias, no interior, em tudo que é lugar, eu vejo pessoas cantando o hino nacional no interior, em qualquer cerimônia, que era uma coisa que se dizia que era coisa do regime militar. O hino nacional, eu acho que você vê o hino americano, a Marseillaise na França, é uma reverência isso, é um símbolo maior. Então, eu vi essa cena dessa bandeira brasileira sendo queimada no Rio de Janeiro por uma militância que não sei o que pensa e o que quer. Então, eu estou querendo falar. Agora há pouco, ouvi atentamente, e aí para não imaginar, que se nós tivéssemos, senadora, se nós, nessa comparação do governo atual com o governo passado, se nós encontrássemos a solução para essa crise aguda, nós devíamos continuar discutindo isso. Mas isso não resolve nada, senadora. Agora há pouco foi dito aqui a questão, os programas sociais de relevância para a juventude, Pronatec. Houve uma queda de 25% no Pronatec, senadora. Os cortes das verbas, o seguro-desemprego, que foi um ganho social, agora com essa horda de desempregados não consegue seguro-desemprego, senadora. O ProUni, o FIES, senadora. O Mais Especialidades, para dentro do programa Mais Médicos, que tanto Vossa Excelência defendeu, foi feito um edital para criar cursos de medicina para facilitar a oferta de formação no Brasil desses grupos. Uma cidade no meu estado, Ijuí, e também lá em São Leopoldo, foram feitos editais. No ano passado, até agora, esses cursos não estão funcionando. Os alunos estão aguardando isso. Por quê? Porque o edital tinha vícios, mudaram as regras do jogo no meio do caminho. Foi alertado o MEC para isso, está no Tribunal de Contas da União, a relatoria da ministra Ana Reis. Então, é preciso colocar a verdade. Há um ataque agora a um juiz que concedeu essa liminar. Nós queremos, se ele cometeu uma irregularidade, há a Corregedoria da Justiça para corrigir isso, e há uma instância superior para julgar. Então, nós ficarmos na sessão toda batendo nesse tal juiz Itagiba, que eu não conheço, eu acho que nós estamos perdendo tempo de examinar a essência. O que o presidente Lula disse foi ou não foi tentativa de melar a Operação Lava Jato? Foi ou não foi interferência na Receita Federal, na Polícia Federal, nesses outros órgãos, senadora? Então, nós estamos aqui repetindo aí um processo que eu respeito, Vossa Excelência, por defender naquilo que a senhora acredita, mas eu uso a racionalidade. O que eu ouvi prova claramente que houve, sim, a tentativa, junto ao Supremo, junto ao Tribunal Superior de Justiça, junto à Polícia Federal, junto à Receita Federal, nas falas com o próprio ministro Nelson Barbosa, que, aliás, teve uma atitude extremamente correta, foi um servidor público. Então, nós temos que ver isto, e não se esse juiz foi imprudente, foi além do que deveria ter feito, se não respeitou. Tem a Corregedoria para fazer e a instância superior, senadora. Então, eu fico muito alarmada. A crise é muito grande, senadora. 11% o nível de desemprego, 10% da inflação. As pessoas estão... A reação é essa, não é a culpa de atacar ou ter ódio, é o desemprego batendo a porta, a pobreza aumentando, senadora. Esse é o problema, de as pessoas que acreditaram no Bolsa Família e que agora perderam o Bolsa Família. Quem está cortando é o próprio governo pela dificuldade financeira, porque o país está quebrado. É esse o problema que nós estamos vivendo, senadora. Então, se essa coisa, o governo Fernando Henrique, o governo esse fez isso, fez aquilo, não vai fazer, não fez escola, o outro fez, Se isso resolvesse, seria ótimo, mas nós não resolvemos com isso. Queria só dizer, senadora, aproveitar aqui, estou pedindo a 3 senadores da bancada de 6 do meu partido, PP, eu sempre fui uma senadora independente. O meu partido, eu fui vítima na eleição de 2014 da criminalização do partido à minha campanha, mas não faço isso por vingança. Pelo contrário, respeitei a justiça, fui prejudicada pela justiça e nem por isso vou deixar de respeitar a justiça. As coisas são assim, nem sempre
sempre o que a decisão judicial a gente gosta. Foi arquivado um processo contra mim depois que passou a eleição. O prejuízo já estava feito no resultado da eleição em 2014. Quem fez isso? Quem me criminalizou tentando tirar o meu patrimônio maior, que é exatamente a minha credibilidade e a minha posição? Quem fez isso? O partido que agora critica e quer ser vítima, senadora. Tantas coisas fizeram. Eu fui criminalizada. Tentaram tirar de mim o meu maior patrimônio. Não é nenhum bem, não. É a minha credibilidade. O que a minha família me deixou. O meu pai e minha mãe, que já morreram, me deixaram. Só isso. Mas tentaram tirar. Dizendo que eu escondi um patrimônio que estava no espólio do meu marido que tinha morrido, quando eu cheguei nessa casa. Eu não escondi porque estava no espólio, senadora. Qualquer pessoa sabe. Eu não podia colocar isso na minha declaração de renda. A Receita Federal está tudo bem. Ela escondeu o patrimônio. Ela não colocou no imposto de renda. Era essa campanha que todo dia o candidato ao governo do PT fazia contra mim, senadora. E a gente tem que ficar calado agora? Não. Desculpa, mas não. Nem quem é que radicaliza? Quem é que estabeleceu esse ódio? Eu sempre respeitei. Fiz com o senador Painho uma respeitosa campanha eleitoral em 2010. Mas em 2014 eu fui triturada. Triturada. Criminosamente. Criminosamente. Por calúnia e difamação. E a justiça existe para isso. Mas quero lhe dizer que hoje estou pedindo ao presidente do partido, Ciro Nogueira, eu sempre fui independente, não tenho nada no governo. E o meu partido no Rio Grande do Sul, Celso Bernardi, o presidente do partido, no dia 14. Mas antes disso, em 2014, pediu que o partido não estivesse apoiando o governo do PT na eleição para reeleger Dilma Rousseff. Pediu, mas não levou. Então, agora nós estamos reafirmando o desejo de o partido convocar uma extraordinária convenção para examinar a saída do governo. Não tem outro jeito, senador. Não podemos ser o último a sair deste barco. O PP do Rio Grande do Sul sempre fez oposição ao partido que está no governo. Sempre fez, porque sempre foi maltratado por esse partido. Então, eu queria dizer que eu estou pedindo ao senador Ciro Nogueira, presidente do PP, que examine e convoque uma extraordinária. 3 senadores dos 6 já assinaram essa petição, 17 deputados da bancada federal já assinaram dos 51, e espero que a maioria também pensa para convocar essa executiva para decidir sobre a saída do governo pelo Partido Progressista. Muito obrigada, senadora Vanessa. Senadora Ana Amélia, em relação a esses seus últimos comentários, eu não vou entrar no mérito porque esse é um assunto de seu partido, não é? Sei que Vossa Excelência aproveitou a oportunidade para falar a respeito disso. Em relação à sua campanha, que a campanha de 2014, eu presto minha solidariedade, porque também eu fui muito vítima quando fui candidata a prefeita de Manaus. Muito, e sei na pele o que significa isso. Mas, senadora Ana Amélia, eu acho que na política a gente tem que trabalhar com os fatos atuais. E o fato que está na mesa hoje, aí eu quero comentar rapidamente sobre seu à parte, sobre a crise. Vossa Excelência tem razão, o Pronatec diminuiu, o ProUni diminuiu, o número de bolsas, o ProUni diminuiu, o seguro-desemprego teve uma reforma recente. Isso tudo por quê? Isso para enfrentar a crise econômica. Só que o que nós estamos vivendo nesse país é uma crise econômica que tem as suas explicações não só no problema interno, mas tem as suas explicações também no problema externo. A gente sabe disso. E o mundo inteiro vive essa crise. O que nós precisamos fazer, senadora, é trabalhar para enfrentar a crise. E é tudo que nós não estamos fazendo. Vossa Excelência, estão aqui só falando do juiz. Não, o juiz foi o que menos falou. O que mais falou aqui foi do presidente Lula, porque chamou o peão, porque chamou não sei quem de covarde, porque falou isso, falou aquilo. Eu vou lhe dizer, senadora Ana Amélia, em relação a isso, todo mundo elogia muito a dureza, a firmeza do juiz Sérgio Moro. Eu tenho minhas críticas a ele naquilo que ele excede. E, infelizmente, nesses últimos dias, porque esse negócio da gravação, isso é inadmissível. Ele publiciza para a imprensa, porque se ele encerrou as escutas e subiu para o Supremo, por que ele não encaminhou tudo para o Supremo? Não, ele deu lá para os maiores meios de comunicação desse país e que fizeram a análise, porque a frase é subjetiva, então
fizeram uma análise e aquela análise passou a ser a verdade. Mas, então, o que nós precisamos fazer é, de fato, ter calma para enfrentar, mas não estamos tendo calma. E eu repito, senadora Ana Amélia, infelizmente, o que disse ao senador Cristóvão. Está tudo muito bem engendrado. Está tudo muito bem engendrado. Esse juízo que ele fez hoje não é uma bobagem, não. Isso é muito grave o que esse juiz é muito grave o que ele fez. É muito grave e é parte desse engendramento. Então, tudo se explica para criminalizar alguém, para enfraquecer o governo e para tirar a presidente do poder. Senadora Ana Amélia, uma outra questão grave é a respeito da queimada das bandeiras. Eu também fui informada aqui que, de fato, o fato ocorreu, mas que nenhum deles eu não sei nem onde foi no Rio de Janeiro, está aqui, tem a foto. Nenhum deles são do meu partido. Nenhum deles faz parte do PCdoB. Se por acaso, senadora Vanessa, depois e tenho certeza que nem do Partido dos Trabalhadores, nem tem, não faz eles parte vão falar, da nossa não faz. tradição. Se fizer, senadora Ana Amélia, vai ser sumariamente expulso. Mas não faz. Eu não quero aqui. Só falta, senadora, alguém dizer que foi um coxinha que fez. Não, a senhora me falou os correligionários. Não, eu estou dizendo isso porque a senhora falou os seus correligionários. Não são meus correligionários. Não são. Não são, jamais serão, jamais teremos correligionários que queimem a bandeira do Brasil. Jamais, jamais. Mas também não admitimos que bandeira de nenhum partido seja queimada. Não admitimos isso. Então, tenha certeza, senadora, aqui me disseram... Senadora Vanessa, eu queria fazer um apelo ao plenário, senhoras e senhores senadores, que não fizessem mais a parte a senadora Vanessa, porque nós proporcionamos à senadora Vanessa um tempo muito generoso para dar um equilíbrio, uma isonomia, o que aconteceu aqui antes. Olha, os senadores que falaram antes da senadora Vanessa. Por isso que eu dei um tempo generoso à minha amiga senadora Vanessa. Agora, gostaria de solicitar aos senhores senadores que não fizessem mais a parte, até porque todos os senadores que estão aqui já estão inscritos para falar na tribuna do Senado Federal. Eu recebi aqui a informação de que partido possivelmente eles estariam ligados, mas não vou falar porque eu acho que não vem ao caso. Não vem ao caso. Senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, nós não temos hoje sessão mais, foi cancelada a ordem do dia. Nós temos hoje a noite toda, amanhã. Eu acho que nós, neste momento, devemos ouvir, sim, são poucos aqui para defender. Só tem 3, vamos ouvir, eu acho que o presidente... Eu acho que nós devemos dar toda a oportunidade para ela conceder os apartes e nós continuarmos aqui. É um debate que a sociedade precisa de ouvir e não tem por que a casa fechar. A casa fechar como? Numa crise instalada como essa, senhor presidente? Eu peço a complacência de Vossa Excelência, exatamente com a nobre senadora, para que ela possa continuar, como todos os outros, recebendo aqui a mais ampla participação dos senadores presentes. Obrigado. Senhor presidente, eu sou o próximo inscrito. O problema é que está dificultando muito a lista de oradores. Cada orador está ficando mais ou menos, senador Caiado, 1h30. Sim, mas não tem problema. 1h30. Não, eu estou doido para falar, porque eu estou inscrito também, entendeu? E eu para fazer a parte a Vossa Excelência. Mas se for sair daqui, vai para onde? Nós temos que trabalhar aqui. Eu creio que o novo presidente queria colaborar com a agilização dos trabalhos, mas aquela questão, está todo mundo fazendo a parte aí. Eu gostaria de fazer uma parte a Vossa Excelência, mas respeito a posição do novo presidente, se ele permanecer com a posição. Eu teria ainda, houve uma presidente, questão de 3 ordem apartes aqui do para conceder, se Vossa Excelência permitir, são 3 apartes. Acolheremos a questão de ordem do senador Ronaldo Caiado e a solicitação da senadora Vanessa. Senador mais 3 Ronaldo apartes. Senhor presidente e os demais colegas e colegas aqui presentes, é importante que o fato que hoje alguns senadores do PT vêm aqui alegar que está sendo criado ou fomentado uma luta entre defensores do governo e contra o governo, essa matéria é algo que já discutimos aqui várias vezes há muitos anos. Há muitos anos. Quem foi que criou e implantou essa teoria no Brasil? Quem foi? O Lula. O Lula implantou essa teoria no Brasil. Certo? Era trabalhador contra empresário, era pobre contra rico,
era negro contra branco, era índio contra produtor, era sem terra, era sem teto. Esta política foi implantada pelo PT. Ninguém mais implantou o ódio no país, a divisão de classe, num país que nunca conviveu com isso. Tá certo? A execração de classe, a separação das pessoas, não é da cultura do brasileiro. Esta cultura, essa prática, ela iniciou, tá certo, no processo Lula. O Lula é um cidadão que, agora há pouco, na eleição de 2014, no interior de Pernambuco, ele dizia para a população: olha, você sabe que você é uma empregada e você não pode usar o perfume da dona de casa porque ela fica afrontada com você usar o mesmo perfume que ela? Quer dizer, a que ponto nós chegamos no Brasil, onde um ex-presidente da República é capaz de se dirigir a uma pessoa e fomentar o ódio dela contra aquela que ela trabalhava na própria residência. Quer dizer, é algo inimaginável. Então, em relação a isso, quem implantou foi o Lula. O discurso da presidente Dilma hoje, ela faz questão de saudar apenas os corajosos que estão lá dentro. Ela inicia o discurso dela saudando os corajosos que estão lá dentro, que esses sim que eu quero homenagear. Quer dizer que os corajosos estão lá dentro. O que nós assistimos com as gravações todas feitas por ordem judicial e que foram tornadas públicas, como todas as outras, e a presidente sabe muito bem que ela não estava grampeada, que o monitoramento era no telefone do ex-presidente Lula e que ela praticou, sim, um crime ao querer dar a ele um salvo-conduto com um termo de posse que não havia publicado nenhum edital. Então, se as pessoas falam na rapidez de se publicar uma decisão do juiz Itagiba, nós temos que entender que a presidente da República bateu esse recorde. Ela convocou o edital, publicou um edital extraordinário em menos de 10 minutos. Quem bateu o recorde foi exatamente a presidente Dilma. Agora, o que é importante é que nós precisamos, nessa casa, parar com essa tese de levarmos aqui. O que tem que ser criticado é o promotor de São Paulo, que pediu a prisão preventiva do presidente Lula. O que é criticado é o juiz Sérgio Moro, que realmente pediu que ele fosse conduzido coercitivamente para ouvi-lo, porque se negou a ouvir em outras ocasiões, a depor em outras ocasiões. Tanto é que o deputado Não Paulo é verdade, Teixeira, senador Caiado. Não é verdade. Isso não é verdade, senador Caiado. Só para concluir. Nem o juiz alega isso. O deputado Paulo Teixeira entrou no Supremo para tentar excluir, e a ministra Rosa Weber não concedeu, tá certo? Como também entraram junto ao Ministério Público, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, para impedir que ele fosse lá ouvido. Então, essas duas ações foram impetradas pelo PT para que ele não fosse ouvido. E daí, sim, a condução coercitiva. Então, não foi a primeira vez nenhuma falta de intimação a ele. Ele não quis e recorreu de todas as instâncias. Agora, então, crucifica-se o promotor, vale mentir crucifica-se o juiz Essa é a pergunta, Sérgio vale Moro, mentir assim aqui? E agora vem criticar também o momento em que essa matéria toda vem à tona. Agora, a pergunta que eu faço à nobre colega, quer dizer, quando, neste momento, um decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, que já esteve presente em vários governos, ele, resumidamente, ele diz o quê? Classifica como torpe e indigna uma fala do ex-presidente Lula, dirige a Corte Suprema do país como uma covardada. Veja bem, quer dizer que agora a Corte Suprema também vai ser achincalhada aqui, porque se tiver alguma decisão contra o ex-presidente Lula, sendo que ele é que afrontou a Corte, quem foi que afrontou ao Superior Tribunal de Justiça e que tem aqui a fala exatamente do ministro João Otávio Noronha, repudiando a fala do presidente Lula.
Nós temos aqui a fala do Procurador-Geral da República. Então, eu pergunto a Vossa Excelência, quem é que é o zero em vezeiro em afrontar com baixo calão? Nobre colega, todos nós sabemos falar para o povo entender. Agora, não precisa de palavrões, não precisa dessa maneira chula com que o ex-presidente da República se dirige às autoridades no país. Ele se dirige a um Supremo como acovardado, a um STJ como acovardado, a um Congresso Nacional como submisso. Essas coisas é que nós precisamos de entender que ele errou, que vocês erraram, que o governo traiu o sentimento da sociedade brasileira. O sentimento que a população brasileira tem hoje, nobre senadora, é de que foi iludida. A presidente Lula, a presidente Dilma, estou trocando porque ela passou a faixa para ele hoje, a presidente Dilma, ela praticou, tá certo, o que o eleitor não aceita. É mentir para o eleitor, é enganar o eleitor. O cidadão passa a ter um ressentimento enorme de tudo isso. Então, a pergunta que faço a Vossa Excelência, quer dizer que ele execra hoje, o juiz Sérgio Moro, que cumpriu aquilo que o Supremo determina. Execra-se o procurador, tá certo, de São Paulo. E, neste momento, execra-se o Lula, xinga o Supremo, o STJ e a Procuradoria-Geral e o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República. Eu pergunto a Vossa Excelência, eles todos estão errados e o Lula que está certo? Quer dizer, 97% dos brasileiros querem o impeachment da presidente da República e 3% é que está certo? Então, se nós... Agora, quem incita o ódio é quem convoca o exército Stedley. É quem diz que os peões estão na porta da casa dele, vão cobrir de porrada os que chegarem lá. E são os termos do presidente Lula. Então, quem incita a violência? O Jacques Wagner, que liga para o presidente do PT nacional, Rui, e diz que cerque aí e não deixa ele ser intimado e dê porrada em todos eles. Esse termo é de quem? É de alguém nosso? Não. Então, isso aí é um fato concreto. Vocês não têm como defender, vocês vão pelo lado da tecnicidade, vocês não vão no mérito. Ah, porque querem fazer agora um verdadeiro castelo, no sentido de dizer que a gravação não podia vir a público. Por que não pode? Por que não pode, se todas as outras vieram? Se existe decisão do Supremo mostrando que pode... Está aqui, a decisão da decisão está aqui, passa a Vossa Excelência, aqui a decisão exatamente do ministro Teori Zavascki. Está aqui dizendo que pode. Está aqui dizendo que pode, aqui está dizendo exatamente que o foro da prerrogativa, que a prerrogativa de foro no evento criminoso colhidos fortuitamente no curso de interceptação do telefone do indivíduo, sem prerrogativa de foro, serve. Senador Caiado. Quem? A prerrogativa... Não, presidente, Vossa Excelência, ele lê uma coisa e interpreta outra. É impressionante isso. Do ministro Teori. Não, ele fala sem prerrogativa. A presidente tinha prerrogativa. Quem? A presidenta Dilma. Não, você não entendeu. Vossa Excelência não entendeu. Vossa Excelência não entendeu. Caiado, o Supremo Tribunal Federal possui clara orientação no sentido de que são válidos os elementos probatórios indicativos da participação de pessoas detentoras de prerrogativa de foro no evento criminoso colhido fortuitamente no curso de interceptação telefônica a indivíduos sem prerrogativa de foro. Exatamente, a presidente tem foro, o ex-presidente Lula não tem foro, ele estava monitorado, ela ligou para o presidente Lula, está aqui exatamente a teoria não, a decisão do ministro Teori Zavascki. Então não tem por que discutir isso. Depois, inclusive, que já o juiz Sérgio Moro, suspenso. Ele está acobertado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa tecnicidade, ela é superada. Vamos no mérito. Vossa Excelência sabia que a interceptação... Tem como defender a conversa da presidente Dilma com Lula? Por favor, senador Caiado. Tem como defender a conversa do ex-presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, STJ e a Procuradoria-Geral da República? Não. É criminosa a atitude do ex-presidente Lula, como foi da presidente esconder o ex-presidente da força-tarefa da Operação Lava Jato. Obrigado. Muito obrigado pela parte de vocês.
Senadora Vanessa, um momentinho, eu faço um apelo ao plenário, todos os senhores senadores estão inscritos, o regimento não permite um debate paralelo, o senador que fizer a parte tem que se dirigir ao senador ou à senadora que estiver na tribuna do Senado. Nós ficaremos aqui o tempo que for necessário, como falou o senador. Ficaremos aqui o tempo que for necessário, até meia-noite, 1h da manhã. Daremos a tribuna a todos os senhores senadores que estão inscritos, sem limitação de tempo, porque para que haja isonomia e equilíbrio entre todas as correntes políticas, e eu faço esse apelo para que não haja debate paralelo. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotin. Eu tenho que reconhecer, senador Caiado, a capacidade de Vossa Excelência em deturpar os fatos. Uma capacidade, Vossa Excelência é brilhante nisso. Agora, eu não sabia que Vossa Excelência era tão brilhante em falar mentiras. Coisas que nem a pessoa que cometeu a falta tem a capacidade de fazer. Vossa Excelência, preste atenção, me faz umas perguntas que eu não preciso responder, porque já está respondido, aliás, não por mim. Vamos lá, não por mim. Em relação. Senador Caiado, pelo artigo 14... Um momentinho, senador Caiado. Senador Caiado, um momentinho. Senador Caiado, por favor, me atenda. Eu falo senador e mostro Caiado. E provo, senador Caiado. Senador Caiado. Diferente de Vossa Excelência. Um momentinho, senador Caiado. Eu quero falo, dar a palavra. Afirmo e confirmo. Ora, chama de mentiroso, de corrupto, que não... Tá sem som aí, não? Tá sem som, não? O senhor é que quebra o decoro todos os dias nessa casa, acusando levianamente as pessoas. Quer agredir as pessoas porque não tem conteúdo para o debate e nem como explicar os crimes praticados por esse governo. Vossa Excelência devia ter respeito por seus pais, debater com conteúdo. Respeitar, senhor presidente. Está sem som. Está sem som, senador. Está sem som. Está sem som. Vossa Excelência me concede uma parte, senadora? Não, eu quero responder ele. Eu quero desmascará-lo. Aliás, que ele já foi. Ele já foi. Aliás, as perguntas que ele fez, eu não vou usar. Um momentinho, senadora Vanessa, por favor. Senador Caiado, eu estou aqui à disposição do Senado, vou presidir, se for necessário, até 1, 2 horas da manhã. Quando eu pedi a palavra ao senador, gostaria de ser atendido, porque... Mas o senhor, Vossa Excelência, deixa eu falar, Vossa Excelência. Senador, deixa eu falar. O que eu ia dizer a Vossa Excelência é que Vossa Excelência teria o direito de responder pelo artigo 14 do regimento, e Vossa Excelência não deixou que eu falasse. Vossa Excelência tem o direito de falar em função do artigo 14 do regimento. Entendeu? Então, vamos deixar a senadora Vanessa Graziotin terminar o discurso. Em seguida, Vossa Excelência terá a palavra para exatamente responder às considerações que ele fez em relação a Vossa Excelência. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotin. E as perguntas que me foram feitas, eu podia ignorá-las, nem responder, mas eu vou responder não utilizando os meus argumentos. Utilizando em relação à prisão preventiva, a prisão preventiva que foi pedida do presidente Lula, que, aliás, depois foi tirada a competência de São Paulo e encaminhada para Curitiba, o que prova
que o presidente Lula tinha razão quando recorreu ao Supremo, porque 2 processos não pode correr em 2 estados, o mesmo processo não pode correr em 2 estados diferentes. E houve uma decisão, agora ele está em Curitiba. A prisão preventiva, o exagero daquilo, quem disse, foram vários senadores, inclusive o senador Cássio Cunha Lima, que deu uma declaração vasta à imprensa, dizendo que não havia, que aquilo era uma questão espetaculosa, que não havia razão nenhuma para aquilo. Então, pronto. Em relação à condição coercitiva, nem o juiz Sérgio Moro disse, ninguém, só este senador que fez a parte, mas ninguém, senador Lindbergh, que o presidente Lula se recusou a prestar depoimento. Sabe por quê? Porque ele nunca se recusou. Aliás, quando o juiz Sérgio Moro divulgou uma nota, e aqui tem a segunda nota dele hoje, ele divulgou uma outra nota se explicando no caso da condição coercitiva, foi ele que disse. Quais as razões? Segurança do presidente Lula. Ele, não foi o juiz, porque, aliás, foi o ministro Marco Aurélio de Mello, Vossa Excelência citou o ministro Celso Mello, eu cito Marco Aurélio de Mello. Foi o ministro Marco Aurélio que disse, ele que disse, ninguém pode ser levado à vara sem ter se negado a depor. E esse não é o caso do ex-presidente Lula, que nunca se negou. Nunca. Então, o que houve ali foi um sequestro. E eu tenho convicção, tenho certeza absoluta que um dia, espero que seja rápido, cedo, a Justiça vai se pronunciar sobre isso. Então, senador, Vossa Excelência, me desculpa que eu não costumo ser tão direta. Às vezes eu não falo assim mentira, eu digo, faltou com a verdade, manipulou. Mas eu, de fato, não gosto de usar essas palavras grosseiras, que Vossa Excelência se sentiu desrespeitado. Então, eu devia não ter utilizado a palavra de faltou com a verdade. Porque, de fato, o que aconteceu foi isso. Não adianta. Palavras não escondem fatos. Palavras não podem distorcer a realidade. Palavras o vento leva, a realidade está lá, escrita no papel. Aí Vossa Excelência vem dizer, quem divide é o presidente Lula. Não. Presidente Lula, aliás, por isso ele era criticado. Foi o Fernando Henrique que criticou, foi o ex-presidente Fernando Henrique, senadora Fátima, que criticou o presidente Lula num debate que foi antes de ontem, que ele organizou na Fundação Fernando Henrique. E que, quando criticaram a política econômica do presidente Lula, sabe o que o Fernando Henrique diz? Não é que o povo não sabe votar. E não sabe. Ou seja, o ex-presidente dizendo que o povo não sabe votar. Não é que o povo não sabe votar. E não sabe. O problema é que as elites que erraram muito, porque andaram do lado do presidente Lula, fizeram a política com o presidente Lula sabendo já o que era o lulismo. Quem divide o país são pessoas que pensam assim, como este juiz Itagiba, que diz, quem recebe bolsa não deve votar, se referindo à Bolsa Família. Campanha pela suspensão do título de eleitor dos beneficiários de programas sociais do governo. Pessoas como essas é que dividem o país, e não o presidente Lula. Que, olhe, a indústria se desenvolveu muito. Os empresários progrediram muito no período em que o presidente Lula esteve no poder nos seus 8 anos. Então, eu pergunto, quem é que dividiu o país? Não foi o presidente Lula. Não está sendo a presidenta Dilma, de jeito nenhum. Nobre senadora Vanessa. Senador, só um minutinho, deixa eu só concluir. O ministro Gilmar Mendes, eu podia subir aqui, eu não ia falar, mas depois de tudo que eu vi, eu tenho que falar. Eu assisti uma entrevista hoje dele, senador Maranhão, que eu fiquei estarrecida. Ele dizendo o seguinte, aliás, não precisa assistir entrevista, basta assistir às sessões do Supremo Tribunal Federal. Mas assim, falando de uma forma, ele que segurou durante tanto tempo o financiamento público de campanha, pediu vistas, naquela ação de inconstitucionalidade que já estava decidida por maioria de votos, ele pediu vistas e sentou em cima. Mas teve que liberar e, quando liberou, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu proibir o financiamento público de campanha. É isso. É nisso que nós temos que nos deter, como disse Vossa Excelência, senador Raimundo. Nós precisamos blindar o Brasil, o país da corrupção, através de uma legislação perfeita, uma legislação que dê uma independência como essa,
que desvincule o político, o parlamentar, do empresário, como essa que desvincule. Mas o ministro Gilmar Mendes, assim, agora, se referindo à nomeação do presidente Lula, agora só falta nomear empreiteiro denunciado para ministro de Infraestrutura. Isso são palavras de um ministro do Supremo? Olha onde é que nós estamos chegando. Ainda dizem que nós estamos judicializando a política. Não, eles estão politizando a justiça. E aí mora o perigo. Para falar uma linguagem bem popular, aí mora o perigo. Então, nós precisamos tomar cuidado. Eu subi na tribuna, na realidade, para falar sobre a nota da OAB, para falar a nota de vários professores que dizem a única decisão que Moro poderia tomar a respeito da gravação seria enviá-la ao Supremo, para que lá fosse decidido o que fazer, e não para as redes de televisão, ou a rede. Senadora Vanessa, sempre 30 segundos. Ou a rede, não poderia isso, que uma, duas, tem 1000 declarações de juristas dizendo isso. Mas nós não trabalhamos só com a técnica, não, nós trabalhamos o conteúdo. Muita gente pode não ter gostado e se pronunciado contra o fato do ex-presidente Lula ter dito o Congresso se acovardou, o Judiciário se acovardou, mas qual é o crime? Qual é o crime? É um pensamento dele. Eu tenho a liberdade de pensamento que é dada a todo mundo nesse país. O que eu não posso é cometer crime. Agora, eu ter opinião, eu vou ser criminalizado por ter uma opinião? Nós temos o direito, quem quiser subir, criticar, sabe, eu não estou criticando agora aqui o ministro Gilmar Mendes, estou criticando agora que crime ele cometeu. Ele não cometeu nenhum crime, mas eu estou criticando ele. Quem quiser criticar o presidente Lula porque fala peão, porque fala palavrão, porque diz que A, B ou C se acovardou, critique. Agora, quiser dizer que isso é crime, e pior, quem faz isso, senador Lindbergh, é a televisão todo dia, toda hora. Dizer que aquele papel que use se precisar era a posse para fugir, não era. Era porque ele talvez não pudesse vir para a sua própria posse de ministro. Senador Lindbergh, eu vou... 30 segundos. Pois não. Eu só queria, senador Vanessa, reforçar os argumentos de Vossa Excelência. O que o outro senador falou aqui, e falou com a decisão do ministro Teori, dizendo que, de fato, tem a figura do encontro fortuito, onde uma pessoa com foro privilegiado, se for gravada por outra pessoa que está sendo investigada, aquilo vale. Essa parte está certo. Claro. O que está errado, e ele não levou as consequências, o que está errado é que vale, mas tinha que ter sido enviado imediatamente para o Supremo Tribunal Federal. Não podiam ter vazado. Aí está a ilegalidade, senador. Aí está a ilegalidade. A segunda ilegalidade. Tinha uma decisão judicial determinando o fim da interceptação telefônica ao presidente Lula, 11h03 da manhã. A gravação da conversa do presidente Lula com a presidenta Dilma foi 1h da tarde. 1h32. 1h32 da tarde. Então, é a segunda ilegalidade. Então, eu desmontei os argumentos aqui. Pode sim. Tem a figura mesmo, como ele falou, do encontro fortuito. Tem. Se a pessoa for perto, está valendo. Só que tem que ter ido imediatamente para o Supremo. Só o Supremo podia tornar público a conversa de uma presidente da República. Senadora Vanessa, eu pedi uma parte a Vossa Excelência. Senador Ricardo, e depois Vossa Excelência. Tá ok. Senador Ricardo. Em seguida, eu quero garantir meu Quando que será eu aí, senadora Vanessa, hein? Então pronto. Tá, senadora Vanessa, quando é que serei? Me avisa aí. Então pronto. O senador Ricardo, senadora Fátima e Vossa Excelência conclui o pronunciamento, senador. Mas isso que Vossa Excelência fala, senador, senador Lindbergh, todos os juristas falam. Isso é um fato pacífico, já está pacificado essa compreensão. A única coisa que ele poderia ter feito era ter encaminhado ao Supremo. Era isso. Aliás, as gravações com a presidente Dilma vêm lá do dia 4. A primeira gravação é do dia 4. Ele tinha uma, ele sabia. O ministro Jacques Wagner, que tem foro, foi gravado. O governador lá do Piauí, o Wellington, foi gravado. Esse senador que vos fala também. Eu não fui gravada, mas Vossa Excelência foi gravado, tem foro. Então, veja, aí parece que a técnica não é técnica, por isso que eu quero que a população preste atenção, porque passar por cima da lei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ou seja, o fim
justifica o meio. Não pode, porque é muito... o limite do respeito e da reverência à democracia fica comprometido. Assim ocorreu com todas as ditaduras, porque eu digo, meus próximas vindas aqui, eu virei com um livro de história. Porque muita coisa que não estava claro naquela época, depois ficou, a história mostrou como era, como tudo ocorria. A gente dizia, o regime militar no Brasil, o golpe militar de 64 foi incentivado pelos Estados Unidos. Isso é loucura, isso é delírio. Está provado, porque a história vem com o tempo. Então, nós temos que cuidar agora para não permitir que aconteça agora com o Brasil o que aconteceu de ruim no passado. Senador Ricardo Ferraz. Senadora Vanessa Graziotin, é de fato louvável o esforço que faz Vossa Excelência na direção de expressar toda a sua convicção, toda a sua confiança nos fatos absolutamente graves, fatos estarrecedores, que chamam a atenção da sociedade brasileira, fatos que, a meu juízo, revelam seguramente evidências de participação da Presidente da República em crimes de responsabilidade por obstrução da Justiça e assim por diante. Eu acho que nós não podemos discutir o acessório. Nós precisamos discutir o essencial, senadora Vanessa Graziotin. O essencial é o conteúdo do debate feito entre a Presidente da República e o ex-presidente da República. Aquilo sim é estarrecedor. Se houve excesso do juiz Sérgio Moro ou de qualquer outro magistrado, as instituições, elas têm o seu caminho natural e, no caso do excesso de qualquer magistrado, o Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria precisa atuar. Agora, o que nós precisamos é trazer o debate, acho eu, para o eixo. Há uma brasileira extraordinária, a poeta Marta Medeiros, que afirma mais ou menos assim, senadora Vanessa Graziotin: na vida não tem sorte nem azar. Na vida nós somos consequência das escolhas que nós fazemos, dos caminhos que nós escolhemos. Essa crise, ela não é fruto do acaso, ela é produto, ela é consequência das estratégias, das ferramentas que o governo estabeleceu para si ao longo dos últimos anos. Responsabilizar aqueles que divergem do governo por essa crise não me parece correto, senadora Vanessa Graziotin. O atual governo governa o país há 14 anos. Poucos governos na história da República tiveram tanto apoio parlamentar neste Congresso, não apenas na Câmara, como aqui no Senado, para implementar as suas políticas. E o resultado desses 14 anos é o que está posto. A variável de crise política com crise econômica, com reflexo social. Senadora Vanessa Graziotin, são quase 10 milhões de brasileiros desempregados nesse momento. Uma mãe, um pai, um jovem que chega ao mercado de trabalho e que não consegue acesso a emprego e oportunidade, ele não tem capacidade de manter a sua estima elevada. Mas não apenas crise econômica com reflexo social, também uma crise política pela ausência de liderança da Presidente da República. Mas não apenas tudo isso, também uma crise moral sem precedentes na nossa história. Nós estamos observando com atenção, e a sociedade brasileira também, os resultados da Operação Lava Jato. Senadora Vanessa Graziotin, a Petrobras foi tomada de assalto, foi capturada, foi sequestrada
por esse patrimonialismo partidário ao longo dos últimos anos, e a revelação está exposta e comprovada na Operação Lava Jato, que já resgatou para o Tesouro Público e para a Petrobras quase 3 bilhões de reais. Então, tudo isso é preciso ser considerado. Nós não podemos colocar a culpa no sofá. Vamos tirar o sofá da sala, que está tudo resolvido? Não! Nós precisamos olhar para a vida, me perdoe a sinceridade, com todo o respeito, como ela é, e não como eu gostaria que ela fosse, trazendo aqui a reflexão do dramaturgo Nelson Rodrigues. Então, assim, é admirável, sinceramente, o discurso de Vossa Excelência por defender aquilo que acredita, e Vossa Excelência faz isso com muita convicção, e nós precisamos aqui, sabe, no campo da civilidade e do respeito e da diferença. Mas o argumento de Vossa Excelência não convence, porque não é possível responsabilizar o juiz Sérgio Moro pelos desmandos e pela delinquência na atividade pública brasileira. É olhar para o acessório em vez de olhar para o essencial. De modo que eu quero agradecer a Vossa Excelência a oportunidade de trazer aqui a minha divergência em relação, a meu juízo, os equívocos manifestados por Vossa Excelência, que prefere olhar, enfim, para o acessório e não para o essencial. O problema, na minha modesta opinião, senadora Vanessa Graziotin, o essencial está no conteúdo. O conteúdo revela uma estratégia de obstrução da justiça. O conteúdo revela, lamentavelmente, um ex-presidente da República tentando achincalhar o Congresso brasileiro, os tribunais superiores, como se estivesse acima do bem e do mal, como se pudesse transgredir as leis e a Constituição. É disso que se trata. Muito obrigado a Vossa Excelência pela parte. Eu quero... Senadora Vanessa, Deixa eu só, para não perder um pouco esse debate que todos destacaram, é muito importante. Primeiro dizer que também considero digno de registro o fato de estarmos em posição tão diferentes e debatendo dentro de um clima de civilidade. Isso é muito importante. Mas, senador, eu não quero também ser indelicada novamente. É porque Vossa Excelência chegou, eu já estava quase mais da metade no meu pronunciamento. Eu iniciei meu pronunciamento falando exatamente essa questão que Vossa Excelência levanta no seu à parte, como se nós estivéssemos discutindo apenas o acessório e não o conteúdo. Eu comecei assim meu pronunciamento, dizendo ontem todos nós reagimos pelo vazamento, chocados pelo vazamento. Ninguém falou do conteúdo porque não conhecíamos. Hoje, nós temos o conteúdo todo aqui. Eu estou com todo o conteúdo aqui. Mas não houve vazamento, hoje, houve uma decisão. Houve decisão que é vazamento quando é incorreta. Decisão do juiz que coordena a ação. Senador, a gente está tão civilizado. A gente está tão civilizado. Eu lhe ouvi com calma. Então, ele é vazamento, sim, mesmo determinado por um juiz, quando ilegal. Quando ilegal. Quando ilegal. Quando ilegal. Então, eu tenho todo o conteúdo. Iniciei dizendo, então vamos discutir a forma, que não é secundária, porque o fim não pode justificar o meio, porque isso é muito grave, não cumprir a Constituição é muito grave, isso é muito grave no país contra uma presidência da República que não é só, repito novamente as palavras, acho que foi do senador Raimundo, não é uma figura, é uma instituição, é mais grave ainda. Porque feito com ela, imagino o que fazem com outros. Então, eu comecei fazendo isso. E vou lá, e vamos continuar. Vossa Excelência diz, Lula não pode ficar achincalhando. Esse foi o crime dele, talvez. Agora, isso é crime? Isso é crime? Todos falam aqui, eu repito, da dureza, da firmeza do juiz Moro. Os senhores acham, por acaso, que em 20 dias de gravação, se de fato o ex-presidente Lula estivesse agindo para obstruir a justiça, ele já não estaria preso? Eu não tenho dúvida nenhuma. O senador Delcídio foi preso por quê? Foi preso por quê? Por causa disso, e porque estava possivelmente tramando a fuga
de alguns que estão envolvidos nesse esquema de corrupção, que tenha certeza, senador Ricardo Ferraz, o seu repúdio não é maior do que o meu. Só que eu quero salvar a Petrobras, não acho correto se aproveitar do momento de fragilidade de uma empresa, que é quem está sofrendo, para enfraquecer essa empresa. Então, veja, o senador Caiado, e Vossa Excelência vai para a mesma linha, não, porque não queremos sim discutir o conteúdo um a um, e está aqui o pronunciamento do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello fala o seguinte, ele fala que não podemos aceitar, é inaceitável, não é aceitável falar dos outros escalões com terceira pessoa e agredir e não respeitar, mas não aponta nenhum crime, ou nenhum possível crime, senador Lindbergh, que o presidente Lula poderia cometer. Está aqui. É duro, de fato. É absolutamente inaceitável. A mais veemente repulsa da Corte, mas não aponta nenhuma indicativo de que pudesse haver crime. E ele está se referindo aqui ao fato do ex-presidente ter dito. Estão acovardados. É uma opinião. Quem nesse país pode ser incriminado por uma opinião? Por falar palavrão? Quem pode? Então, o que parece que é acessório é o conteúdo, porque não só ilegalmente eles divulgam, e está dito aqui, ele teria a obrigação de encaminhar ao Supremo e não aos meios de comunicação. Não só eles fazem isso, mas é com a tentativa de tentar incriminar. E, de fato, o povo que está sofrido com essa crise econômica que a gente vive, escuta toda hora, todo dia, o povo acha que aquele triplex é do presidente Lula. O povo acha, nem meu, e ele diz que não é dele também. E aí, assim como o senador, e eu quero acreditar no senador, quero acreditar no senador mineiro, que veio aqui e disse assim, a droga não era minha, o avião era. E aí, como é que a gente fica? O senador Perrella. Aí o senador Aécio, que veio aqui e disse, aquela conta existe, mas é assim, assim, sabe? E aí? Senadora eu vou Vanessa. dizer que ele está vamos criminalizar? Então, é isso, senador Ferraz. E sobre a crise, o problema é que, se não resolver a crise política, nós não vamos resolver a crise econômica. E a oposição está deixando claro. Ela até aceita trabalhar para resolver a crise econômica se a presidente Dilma sair do poder. Os meios não importam. O que importa é que ela saia do poder, repito. Senador Raimundo, eu tenho a senadora, apenas a senadora Fátima, e o senador Regufe diz que é 1 minutinho. Eu concedo, Vossa Excelência, senador Regufe. Senadora Vanessa. Senadora Vanessa, de acordo com o que nós acordamos, Vossa Excelência eu teria dois. Então, mais senador, um, tem mais um. Mais um é a senadora Fátima. Eu peço desculpa, senador Regufe. Mas Vossa Excelência terá... Senhor presidente, 1 minuto apenas. Acho que não vai... Mas eu tô aqui, você faz o... Você faz o seu aparte. Eu só queria que... A senadora Fátima faz o aparte agora, okay. Em seguida vamos abrir uma exceção e o senador Regufe faz o aparte, a senadora Vanessa. Senadora Vanessa, primeiro eu quero aqui parabenizar mais uma vez Vossa Excelência e seu partido pela coerência, pela combatividade, pelo compromisso demonstrado ao longo da trajetória de luta em defesa da democracia. E Vossa Excelência, enquanto senadora, faz jus ao legado e à história do Partido Comunista do Brasil. Segundo, só que também acrescentar que é visível o desconforto aqui de setores da oposição. É visível esse desconforto na medida em que a oposição insiste em desconhecer os aspectos de grave ilegalidade que foram cometidos nesta quarta-feira, quando o juiz Sérgio Moro não só promoveu o vazamento das escutas e promoveu de forma política, mas também quando ele, como já foi mencionado aqui, manda dar continuidade às escutas telefônicas
após, inclusive, ele mesmo emitir decisão que suspendeu a quebra do sigilo telefônico do ex-presidente Lula. Senadora Vanessa, eu tenho certeza que, no fundo, a oposição aqui dentro não concorda de maneira nenhuma, né, com essa posição ontem adotada pelo juiz Sérgio Moro. Mas, infelizmente, a oposição não contesta, porque, no fundo, desde 2014, que está movida pelo afã, pela obsessão de conquistar o poder pelo poder. Aliás, o que nós estamos vivenciando nesse exato momento, né, é o fruto, né, do inconformismo, é o fruto de uma oposição que devia fazer uma autocrítica, que devia, de repente, reconhecer que não tem tido competência ao longo dessas 4 últimas disputas presidenciais para convencer o povo brasileiro de que o projeto que apresenta para o Brasil era melhor do que o projeto vitorioso do presidente Lula em 2 eleições, assim como o projeto da presidenta Dilma na primeira eleição e agora exatamente na reeleição. O Brasil inteiro tem acompanhado que a oposição, infelizmente, repito, obcecada com essa ideia do poder pelo poder, infelizmente, ao longo desse período, na maioria das vezes, adotou posição aqui irresponsável, que promoveu esse caos que está aí. Nós temos que dizer. Por quê? Porque a oposição, no fundo, quer que o governo da presidenta Dilma não dê certo de maneira nenhuma, para, inclusive, tentar abreviar a volta deles ao poder, seja através do impeachment ou de uma improvável, porque isso não acontecerá, a renúncia da presidenta Dilma, ou através do chamado golpe branco, ou pelo parlamento, ou pelo poder judiciário. Então, quero dizer, senadora Vanessa, que nós, né, temos que ter calma, entender que isso faz parte da disputa política. Lamentamos profundamente, né, que setores da oposição, repito, uma coisa é a disputa política de projeto, é a disputa partidária, é a disputa ideológica, mas outra coisa é a oposição, de repente fechar os olhos diante exatamente da ameaça que passa nesse momento o Estado democrático de direito. Por fim, quero aqui deixar muito claro, nós do PT reconhecemos, sem dúvida nenhuma, né, o papel das investigações, seja da Operação Lava Jato ou das outras que já foram realizadas. Aliás, se tem um governo e um partido que pode botar a mão no peito e dizer que não tem medo de ser investigado, é o governo do Partido dos Trabalhadores. Por tudo o que vem acontecendo ao longo desse período, na medida em que esse governo, né, tanto investiu, tanto incentivou e garantiu, né, toda a autonomia, as instâncias necessárias para que pudesse se promover as investigações e, portanto, na linha do combate à corrupção e do combate exatamente à impunidade. Então, não se trata aqui da gente não reconhecer o papel importante da Lava Jato ou de outras operações que já foram realizadas. Aliás, no nosso governo, se for comparar isso no governo do PT com o governo Fernando Henrique, não tem nem comparação. Eram 6 operações no ano, a nossa são não sei quantas. Por quê? Porque no nosso governo, repito, as instituições que tratam do controle social, que tratam do combate à corrupção, portanto, da investigação, elas foram valorizadas, elas foram incentivadas, ao contrário dos tempos do PSDB, do DEM, que era aqueles tempos do engavetador geral exatamente da República. E, por fim, para terminar mesmo, senador Raimundo, deixa eu dizer aqui uma coisa numa boa. Eu não vou aceitar aqui que, de repente, cheguem aqui, senador Cristóvão, e fique aqui dizendo que o Partido dos Trabalhadores ou os partidos no campo popular democrático estão incitando ódio, que foram esses partidos quem começou a pregar a divisão de classe dentro do Brasil. Muito pelo contrário, o PT, assim como o PCdoB e outros partidos no campo popular democrático, nasceram foi para combater os privilégios. É disso que se trata exatamente a nossa história.
combater os privilégios, senador Cristóvão, para que a gente pudesse ir avançando na medida de permitir que hoje um jovem negro e pobre da periferia tenha acesso à universidade, tenha acesso a uma boa escola técnica, para que as crianças de 0 a 3 anos pudessem ter acesso à creche, né? Para que, por exemplo, começássemos uma luta, que ainda temos uma longa caminhada a percorrer, pela valorização do magistério, com leis do piso salarial de vossa autoria, que eu tive a alegria de participar intensamente dessa luta. Na verdade, foi o PT, junto com outros partidos no campo popular e democrático, que ao longo desse período, né, pudemos avançar do ponto de vista, né, da cidadania do nosso povo, a cidadania, por exemplo, de permitir que as famílias pobres desse país pudessem realizar o seu sonho de ter uma casa própria, da gente ter ousadia, por exemplo, de tirar as empregadas domésticas do regime de escravidão exatamente que elas viviam. Então, senadora Vanessa, claro que, certamente, é exatamente por isso, esses avanços, né, que parte da elite desse país não perdoa. Elite essa, inclusive, que tem senadores aqui e senadoras como seus herdeiros e como seus porta-vozes. Mas, senadora Vanessa, nada, né, fará nós desistirmos dessa luta, nada. Não é como disse a presidenta Dilma hoje, não vai ser a gritaria, essa gritaria dos golpistas, não será a gritaria dos golpistas que vai nos intimidar. Indignados nós estamos, mas vamos de cabeça erguida continuar a nossa luta, por isso que é muito importante, nessa sexta-feira, PT, o PCdoB, os partidos do campo popular democrático, os movimentos sociais, enfim, a gente vir para as ruas com alegria e com mais convicção ainda de defender a democracia. E defender a democracia nesse momento passa, sim, por defender o mandato da presidenta Dilma e defender a história do presidente Lula. Eu agradeço a parte, senadora Fátima. Eu vou conceder a parte de Vossa Excelência apenas para dizer, senadora Fátima, que nós estamos lutando exatamente por isso que Vossa Excelência fala, para manter e avançar um projeto de inclusão social nesse país, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, um projeto que pode ter tido muitos erros, mas não tenho dúvida nenhuma do seu comprometimento com o país e com a nossa gente. Senador Regufe. Senadora Vanessa. Senadora, que, com todo o respeito... Mas é porque eu pensei que Vossa Excelência... Não... muito aqui, mas é uma falta de respeito com quem estava escrito aqui. Eu estou aqui calmo, caladinho, respeitando todos que estão falando. Senador Hélio José, eu passei a parte para o senador Regufe, que Vossa Excelência estava no telefone. Agora, eu mudo a ordem e vou aumentar mais uma parte para a senadora Vanessa. Vossa Excelência faz a parte, em seguida o senador Regufe. Mas eu faço questão, senador Lira, agradeço de ouvir primeiro o meu senador, meu orientador aqui, que é o senador Regufe. Por favor, Regufe. Não, pode falar primeiro, eu falo em seguida, não tem problema. Eu vou falar, que eu estou desde as 11 pedindo a parte aqui. Não, você não pediu, não, senador. De novo. Tanto faz para mim. Depois, senadora Vanessa. Informar, senadores e senhoras senadoras, depois do aparte do senador Regufe e do senador Hélio José, não terá mais aparte para a senadora Vanessa. E os demais senadores que estão inscritos poderá, e quem não tiver, poderá fazer a parte aos próximos oradores. Com a palavra, o senador Regufe. Senadora Vanessa, eu fiz um esforço muito grande para chegar a essa casa, para um dia estar aqui, para entrar na política. Levei 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital, depois me elegi deputado federal e hoje sou senador. Eu gostaria de estar aqui debatendo o futuro do país, debatendo a qualidade da educação pública, a qualidade da saúde pública e o que nós podemos fazer de prático para melhorar esses serviços que são oferecidos à população, debater a reforma política,
que aqui nessa casa protocolei 7 propostas de emenda à Constituição, debater uma reforma tributária. Agora, essa casa parece que só vai debater isso, até porque o país vive isso. Então, eu debato, mas não com alegria. Gostaria de estar debatendo outras coisas. Com relação a esse momento que o país vive, eu considero que qualquer escândalo de corrupção, qualquer pessoa que tenha lesado o contribuinte desse país, seja do PT, seja do PSDB, seja de que partido for, tem que ser punido, para o bem da democracia, para o bem do contribuinte desse país, para o bem da justiça. Com relação ao episódio de ontem, eu falei aqui nessa casa ontem, que eu considero, no mínimo, esdrúxulo a nomeação de um ex-presidente para ser ministro de Estado, no intuito desse ex-presidente ter direito a um foro privilegiado. Algumas pessoas da base do governo disseram, mas ele não foi nomeado para ter o foro privilegiado. Ele foi nomeado para ajudar a presidente na condução política do governo. Mas até as paredes dessa casa sabem que teve como propósito dar o foro privilegiado a ele. E se não fosse por isso, Vossa Excelência colocou no seu discurso que nessa gravação que foi divulgada ontem, de que aquele papel seria para que, caso ele não pudesse estar na posse dele mesmo, ele tomaria posse com aquele papel. Mas isso também é esdrúxulo. Alguém tomar posse e não poder estar na posse dele mesmo, e ele vai começar o ministro Jacques não estava hoje. E ele vai começar a trabalhar de onde? De São Paulo, de São Bernardo, sem ter sequer tomado posse no local que é o local de trabalho dele. Então, isso é, no mínimo, esdrúxulo, no mínimo, diferente. Porque não é normal alguém tomar posse num cargo e não ir na própria posse. E vai tomar posse e vai começar a trabalhar quando? Não vai começar a trabalhar imediatamente? Queria eu acreditar que a nomeação dele tivesse esse intuito, de melhorar o país, de melhorar os serviços que são oferecidos à população. Mas, Vossa Excelência há de convir comigo que é esdrúxulo um ex-presidente, depois de ser ex-presidente, virar ministro, e virar ministro com o intuito de ter o foro privilegiado do Supremo Tribunal Federal. Isso me parece algo, no mínimo, diferente, no mínimo inusitado. E considero também que é importante, senadora Vanessa, que essa casa também discuta e não deixe de discutir essa questão do foro privilegiado. Há uma PEC, há uma proposta de emenda à Constituição que está parada na CCJ dessa casa, na Comissão de Constituição e Justiça, e precisa ser deliberada. Se aqui os parlamentares vão votar contrário ao fim do foro privilegiado, é um direito de cada um. Todos aqui foram eleitos, todos aqui chegaram aqui democraticamente. Agora, essa PEC ficar simplesmente parada e não ser votada, é que eu acho algo grave, porque a sociedade brasileira quer o seu parlamento votando as proposições que estão aqui, e tem uma PEC que trata justamente disso, que está parada, sem ser votada. Eu agradeço a parte, senador, e apenas o que posso dizer a Vossa Excelência é que eu fui uma das pessoas que entendi que, politicamente, até acho que pessoalmente, para o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ter aceito o convite e assumido e tomado posse no Ministério, não seria o melhor para a carreira política dele. Mas é um homem compromissado com o país, com muita experiência política, que vem ajudar a tentar resolver o problema do nosso país. Que a crise não é só política, ela é econômica também, e é uma crise forte. Então, eu quero crer, digo que creio nisso com muita sinceridade nesse aspecto. E, repito, o próprio presidente Lula não aceitou antes, porque muito antes havia sido convidado, para
que ninguém chegasse a essas conclusões que não são verdadeiras e tão pouco procedentes. No mais, senador, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela... um senador que começou aqui bem depois da gente, talvez tenha o maior número de projetos estruturantes para esse país, projetos, sem dúvida nenhuma, que aperfeiçoam muito a democracia brasileira. Senador Hélio José, aí encerramos, presidente. Nobre senadora Vanessa, os últimos... Serão os primeiros. Serão os primeiros, não há dificuldade nenhuma. Para mim é uma honra ouvir o nosso... Só eu que estou com o pé aqui todo dolorido já. Uma pessoa do bem igual o Regufe, para mim, me faz bem te ouvir, Regufe. Você é uma fonte de inspiração para a gente aqui, porque você trabalha de forma honesta, de forma independente, de forma ética. Então, por isso, nobre senador Raimundo Lira, fico muito agradecido de Vossa Excelência ter repassado ao Regufe para me ouvir as reflexões dele. O senador Cristóvão, nobre senadora Vanessa, ele perguntou aqui, fez alguma pergunta importante. Onde erramos? Onde erramos? Se lembra, eu estava lá, nós estávamos todos juntos naquela reunião que o nosso nobre presidente entregou uma Constituição ao nosso ex-presidente Lula e atual ministro da Casa Civil, aonde eu fui um dos caras contra, falei lá ao lado, estava sentado ao lado do presidente Lula, que eu era contra ele ir para o ministério. E eu era contra porque eu achava que um projeto que o Lula representa, uma esperança para uma próxima disputa eleitoral, ia se antecipar. Porque se o presidente Lula vem para o governo agora como ministro, eu acho que está jogando-se todas as fichas num projeto, de um campo de administração. E fui lá hoje participar da posse e prestar minha solidariedade com a esperança que os erros cometidos, que é a falta de investimento na infraestrutura, que é a falta de geração de emprego, que é a falta de inclusão social, a falta de fazer a educação integral, igual Vossa Excelência defende, a federalização da educação, a falta de investir em políticas mais adequadas, talvez sejam esses erros que nós estamos cometendo. Porque não adianta o Brasil ter 300 milhões de reservas e nós estarmos aí há 8 anos e meio, nobre senador Raimundo Lira, para poder acabar com a construção da transposição do Rio São Francisco. Não há motivação para essa questão. Os técnicos que trabalham nessa questão são todos da minha categoria. São engenheiros altamente qualificados lá no Ministério da Integração Nacional. Mas as coisas, senador Cristóvão, são tão enroladas, esse processo de licitação, é tanto recurso, tanta confusão, é tanto trecho suspenso, que já vai há 8 anos a questão da transposição do São Francisco, já se dobrou o valor do orçamento e até hoje não se concluiu essa obra. E eu quero crer que não é por culpa dos técnicos, engenheiros da minha categoria na lista de infraestrutura que cuida dessa obra. Então, nobre senadora Vanessa, eu concordo com Vossa Excelência que não dá para ver essa intromissão de poder judiciário e poder executivo, nem de poder legislativo e judiciário, nem vice-versa. Está havendo uma inversão da ordem. A situação não está legal. Eu acho que tem erros de todos os lados por aí. A gente precisa repensar, precisa refletir, precisamos avaliar o momento, porque quem está incitando o povo para ir para a rua está errado. Nós temos que incitar o povo para pressionar, para corrigir os erros, senador Cristóvão. Nós estamos precisando de emprego, estamos precisando de pôr esse povo nosso para trabalhar. Só em Brasília são 200 mil desempregados. Nós estamos com toda a construção civil parada. Não tem uma obra na cidade, o comércio está demitindo. O serviço público brasileiro já não tem mais condição de integrar os demais servidores que estão desempregados. Então, nós precisamos ter criatividade, senadora Vanessa. Eu estava ontem conversando com o governador Renan Filho, aqui, ele foi avaliado como o melhor governador do Nordeste, num estado difícil, que é o estado das Alagoas. E eu estava comentando com ele, Renan, que eu tenho certeza que você está passando a mesma prensa que está passando o governador aqui de Brasília. Só que em Brasília, o governador tem apenas 9% de aceitação popular, porque não tem criatividade, não tem capacidade.
de cumprir o que ele prometeu na campanha, que era voltar ao saúde em casa, que era arrumar emprego, que era conversar com todas as classes políticas, que era integrar. Então, é um governo isolado, o governo do Hollenberg em Brasília. E isso aumenta a pressão sobre nós, porque está todo mundo descontente com esse governo, que foi eleito com quase 60%, hoje tem 9% da pesquisa. Eu quero dizer para Vossa Excelência que Vossa Excelência tem razão quando fala que um juiz de primeira instância não pode quebrar o foro privilegiado da Presidência da República. E quando fala, Excelência, nobre senadora Vanessa, quando Vossa Excelência aqui coloca que o nosso querido juiz Moro, a quem eu quero mandar um abraço, quero sossegar o coração dele, falar que nós apoiamos todas as coisas boas que ele vem fazendo em prol do nosso país, mas ele errou de chamar o 117 de forma coercitiva para depor. Qualquer um que for chamado, ele tem o direito de não ir, depois sim, ele ser conduzido coercitivamente. Então, não é só com o presidente Lula, foi os 117 chamados para depor de forma errônea, de forma esdrúxula, de forma coercitiva. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Isso está extrapolando as funções. E quando Vossa Excelência coloca que o nosso ídolo, nosso querido juiz Moro, que é a palavra que todo mundo hoje mais ouve, ao invés de ter quebrado seletivamente um sigilo telefônico e ter passado para a imprensa, teria que repassar ao Supremo Tribunal Federal, eu quero dizer que Vossa Excelência tem razão, porque o órgão máximo da justiça brasileira para julgar quem tem foro privilegiado é o Supremo Tribunal Federal. Então, não estamos aqui nenhum contra e nem a favor a isso ou aquilo. Só queremos que a Constituição, nobre senador Lira, nobre senadora Vanessa, seja garantida, sem puxar a brasa nem para uma sardinha nem para outra, nobre senador Cristóvão. Eu acho que nós, senhor que foi um grande administrador dessa cidade, senhor que foi talvez o melhor governador da história do Distrito Federal, né, com seus programas inovadores, até programas simples, tipo pegar os carroceiros, contratar os carroceiros numa parceria popular para limpar a cidade e gerar emprego. Então, o senhor sabe que governo, para dar certo, tem que ter criatividade. Alô. Para concluir, nobre senadora Vanessa, eu sou daquele time otimista. Eu quero crer que esses 3 ministros que assumiram hoje, que o governo vai mudar a política econômica, vai investir na infraestrutura, vai investir na geração de emprego, e nós vamos voltar a ter um Brasil que anda para frente e não que está na estagnação e nem do quanto pior, melhor. Porque o quanto pior, melhor não nos interessa. E outra, nós estamos no Estado de Direito. Alguém ganhou as eleições, tem que governar. Eu, por exemplo, não concordo com o governador de Brasília com o que ele está fazendo, mas ainda o apoio. Ainda estou apoiando. Eu, como coordenador da bancada, como membro da CMO, tudo o que eu pude fazer para o governador de Brasília acertar, eu fiz. Só que ele não está conseguindo governar, tá certo? Estou à disposição para ajudar o Brasil a voltar a crescer. Muito obrigado, Vossa Excelência, pelo à parte. Obrigado, nobre senador Raimundo Lira. Muito obrigado. Eu agradeço, senador Hélio, pelo à parte. E, presidente Raimundo Lira, se Vossa Excelência me permite, em 1 minutinho e pouco, eu concluo o meu pronunciamento, porque faço questão de concluir lendo o final da nota da OAB do Rio de Janeiro. Eu dou os parabéns pelo pronunciamento. Ai, nem me fale, senador. É porque não foi o meu pronunciamento, foram os apartes. O meu pronunciamento, se somado todo, ele deve ter dado os 20 minutos, que é normal para cá. Mas, por isso, eu peço só licença para ler o final da nota, senador Raimundo Lira, e pedindo para que seja ela na íntegra incluída nos anais dessa casa, porque considero que vivemos um momento histórico. E notas tão bem feitas e importantes como essa da OAB do Rio de Janeiro é fundamental. Diz o seguinte:
seguinte ao final a nota: é fundamental que o Poder Judiciário, sobretudo no atual cenário de forte acirramento de ânimos, haja estritamente de acordo com a Constituição e não se deixe contaminar por paixões ideológicas. A serenidade deve prevalecer sobre a paixão política, de modo que as instituições sejam preservadas. A democracia foi reconquistada no país após muita luta e não pode ser colocada em risco por ações voluntaristas de quem quer que seja. Os fins não justificam o meio. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada a todos os senadores e senadoras que tanto engrandeceram o meu pronunciamento.